Fala aí, turma do canal PSI, tranquilo? Que é o Alisson Pavilac, seja muito bem-vindo a mais uma aula onde a gente vai aprender a criar esses famosos santinhos que são úteis para qualquer eleição. Não sei se nessa serão tão úteis, né, devido à pandemia. Acredito que ainda é permitido distribuição de santinhos nas ruas. Porém, esse vídeo vai ficar aqui com uma biblioteca, um acervo de conteúdo Photoshop que você pode utilizar para qualquer eleição. Seja também a eleição para prefeito ou vereador, ou depois lá para presidente, governador, deputado, enfim. Você pode utilizar as mesmas técnicas. E tu fará a frente, dando destaque principal ao candidato, né? E ao número ali da candidatura dele. E também ao verso, quando se coloca mais informações, como por exemplo um vereador também, que o cara indica. Ou se pode fazer desse mesmo layout, que isso aqui menorzinho, daí também para governador, para presidente, para deputado federal, estadual, enfim. Então bora começar a criar aqui em arquivo novo ou Ctrl N. Tem algumas especificações que se deve levar em consideração. Por exemplo, o tamanho padrão utilizado é em centímetros, com 7 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Ele é mais verticalzinho, assim. E a resolução, como é algo para impressão, recomendo utilizar em 300. E modo de cores para impressão CMYK. Se você for fazer um santinho digital, utiliza a resolução de 72, o modo de cores em RGB e pode criar em pixels mesmo, não tem problema. Só que não 7 por 10 pixels, que vai ficar muito pequeno. Faz nessa orientação que eu falei, mais vertical do que horizontal, o tamanho independente daí, mas cria com um tamanho um pouquinho maior. Quer ver, por exemplo, 1080 de largura por 1920 de altura, ele vai ficar como se fosse uma tela wide, só que de pé. Ok? Então, dito essas considerações, né, que são muito importantes na hora de criar o documento, você pode criar o seu e vamos dar início aqui na arte. Começando, né, por recortar o político. Eu baixei aqui duas imagens, mas obviamente você vai utilizar uma imagem de um político que você está fazendo o serviço. Vou colocar aqui, ó, político 2. Clicar no botão direito do mouse e abrir com Adobe Photoshop e farei o recorte dele. Se você não sabe ainda como recortar no Photoshop, eu vou deixar linkado aqui em cima, vai aparecer alguns cardzinhos mostrando técnicas de utilizar a ferramenta de seleção rápida para recortes que tem um fundo contrastado como esse, ou também como utilizar a ferramenta caneta, que é uma das principais ferramentas de recorte em qualquer ocasião. Então olha aqui em cima, aprende a recortar caso você ainda não sabe no Photoshop e volta aqui continuar o tutorial para a gente dar sequência, né, na arte do santinho. Nossa, veja como que criança é inocente, né? Me veio até na mente a época que a gente era criança e colecionava santinho. Tinha de todos os candidatos. E aqueles que eram repetidos ainda pegava para fazer bigodinho, né? Cabelinho. Desenhar um personagem em cima, transformar o candidato num personagem qualquer aí do Dragon Ball, por exemplo. Acontecia muito. Aí, ó, eu utilizei a técnica da seleção rápida, que eu deixei linkado aqui em cima. Depois de feito o recorte, eu mascarei aqui o personagem para ele eliminar o fundo e deixar mostrando apenas o candidato. Vou dar um Ctrl C, ó, clicar na camada, dar um Ctrl C para copiar tudo isso. Voltar aqui no meu arquivo que a gente criou com as dimensões corretas e um Ctrl V para colar. Ctrl T para ativar os nozinhos de redimensionamento e veja como é gigante aqui a minha imagem. Até tive que pressionar o Alt e rolar o Screw do mouse para trás para voltar o zoom e poder encontrar ele aqui na imagem completa. Agora você encontra um tamanho que fique bacana. Veja também que você vai colocar algumas informações extras, como principalmente, né, o nome e número da candidatura dele aqui embaixo. Então eu vou deixar um espaço razoável para colocar essas informações aqui nessa parte. Confirmo na barra de propriedades, perfeito. Outra coisa, eleições municipais, eu vou colocar aqui a bandeira da cidade onde eu moro aqui. Inclusive, obrigado, Gabriel, por ter liberado essa imagem pra gente aqui. Aqui, ó, cidade de Palmeira, no Paraná. Então, clicar, arrastar a imagem e soltar aqui. Se você quiser colocar um movimentozinho aí na bandeira da sua cidade, enfim, você pode vir nessa opção. Antes de confirmar e concordar com o Photoshop que é isso que você quer inserir, você pode vir aqui nessa opção entre alternar entre modos de transformação livre e distorção, ou dar um Ctrl T, vai aparecer essa opção aqui. Clicando nela, você vem em distorcer.
Sinalizador, ó, você pode colocar uma ondulação, claro que não dessa forma, vai ficar ridículo, né? Mas um pouquinho assim, ó, fica maneiro, ele distorce um pouquinho, mas dá uma sensação de movimento na bandeira, fica massa. Coloca um pouquinho e confirma na barra de propriedades. Vou arrastar essa camada para debaixo da camada aqui do candidato, né? Ctrl T e vou rotacionar um pouquinho para colocar lá no fundo, ó. Fica legal. Pode ser bem aqui em cima e tal, aonde você preferir. E também vou diminuir um pouquinho da opacidade, porque eu vou colocar agora algumas cores ali no fundo que correspondam ao partido daquele político. Por exemplo, vou colocar aqui um laranja, um amarelo, verde e azul. As cores aqui do Brasil, claro que o laranja não é, mas ele é uma cor próxima ali, complementar do amarelo que vai combinar nessa arte. Então por isso que eu vou colocar aqui com uma cor bem lá no fundo, só como algo complementar. Vindo em ajustes, degradê. E ó, embaixo de todas as camadas eu já deixei lá. Clicando aqui em degradê para a gente criar o nosso próprio degradê. Primeira caixinha aqui eu vou modificar a cor que eu quero utilizar. Aqui na matiz vou colocar próximo ao laranja e selecionar o laranja que eu desejo. Algo mais suave, não muito forte aqui não. Dá um OK. Na segunda caixinha eu vou clicar e arrastar para baixo que eu quero eliminar. Na caixinha de cima eu deixo a opacidade em 0, que ele vai do laranja para o transparente. E dou um OK. Dentro do estilo linear, que vai do ponto A ao B de uma forma reta, a cor, eu vou deixar aqui com um ângulo de 90 graus mesmo, que ele vai vir ó, de baixo para cima essa cor. Vai ficar legal. Então 90 graus. Escala em 100% também, que é a suavidade conforme a cor vai sendo aplicada na sua arte. Posso dar um OK. Agora a bandeira aqui em cima, posso até colocar um modo de mesclagem, deixa eu ver, para que essa cor interaja um pouquinho. Multiplicação fica maneiro. Perfeito. Depois a gente vai ajustando ó, o quanto que você quer colocar, por exemplo, de opacidade, mais forte, mais fraco, enfim. Isso daqui é ajuste final. E eu já deixei aqui o preenchimento de degradê por debaixo de todas as camadas, olha só. Tranquilo? E é algo que você pode colocar uma por cima também depois para ajudar ali, ficar mais legível também as escritas ali, o nome do candidato. Já vamos criar então essa parte aqui de cima. Clicando lá em cima de todas as camadas, criando uma nova, vou pegar aqui a ferramenta caneta, dentro da opção forma, cor de preenchimento, já vou colocar um azul aqui também, vamos ver. Pode ser esse aqui mesmo, depois a gente vê se está ok ou não. Dentro daqui do CMYK 845800, ok? Então, utilizando a ferramenta caneta, vou fazer algo meio que ondulado assim para eu colocar as informações. Pode fazer reto, inclinado, reto, enfim, como você preferir. Eu acho que o ondulado fica maneiro. Então vou clicar aqui e apenas arrastar. Ó. Clica e arrasta para fazer as ondinhas que você desejar. O modo, né, o desenho que você preferir aí na sua arte. Fechando por fora aqui ó, de qualquer forma. Tá lá. Caso você queira mudar, não gostei muito do posicionamento, seleciona aqui a ferramenta de seleção de demarcador. Clica nos nozinhos e vai arrastando como você preferir. Tanto nas alças aqui para regular o ângulo né, das curvas, quanto nos pontos mesmo de fato, para onde você quer que ele termine essa seleção. Acho que aqui tá bom. E também você pode colocar algumas outras cores complementares, também fazendo esse mesmo efeito aqui com a ferramenta caneta. Quer ver? Cria uma nova camada, arrasta para debaixo e vou fazer, por exemplo, como se fosse o amarelo e o verde também fizessem parte das cores do partido, que são as cores, obviamente, da nossa bandeira nacional. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, um amarelo fechando lá por trás, ó, fecha de qualquer forma, cor de preenchimento, mais cores. Você pode vir diretamente mexer aqui no CMYK, ó. Então vou colocar uma porcentagem, por exemplo, um 80% de amarelo e zerar os outros aqui, já encontro um amarelo legal. Ó, ficou maneiro. Mas caso você queira também reposicionar de uma maneira diferente, ferramenta de seleção de marcador, clica ó, sobre cada nozinho que você deseja alterar e faz o posicionamento final. Caso você queira colocar uma terceira cor, o partido tem mais uma cor, Alisson, então eu quero colocar mais uma cor. Pode fazer mais um efeitozinho desse que se complemente ali, ó. Então, cria mais uma camada embaixo das outras duas, pega a ferramenta caneta, vem lá e rabisca como você preferir. Ó, pressionando o Ctrl, você pode aqui mesmo já fazer curvatura como você preferir, antes mesmo de ficar selecionando a ferramenta de seleção de marcador, depois ali. Fechou no ponto que iniciou. Vou pegar agora um verde.
O verde que no caso seria composto aqui pelo amarelo, né, e pelo azul. Então tirando aqui o magenta, posso criar um outro verde aqui também, vamos ver. Ou até mais claro. Mais saturado também, né? A intensidade também das cores no CMYK eles ficam realmente mais opacas, digamos assim, se comparado ao RGB. Então é normal você ver essa cor aqui ser aplicada a outra ali no CMYK. Até por isso é legal se fazer um santinho em RGB também, se você for fazer a divulgação digital, né? Que eles conseguem uma intensidade de cor mais precisa. Beleza, você fez lá o contorno, colocou como você prefere aqui. Eu acho que essas informações que podem ser menores até do azul aqui, então eu vou regular um pouquinho esse detalhe. Aí, eu acho que agora ficou legal. E agora a gente pode colocar as informações de texto, né? Também o partido do camarada aqui, você vai lá e coloca o logo mesmo, né? Do partido dele. Aqui eu vou criar um logo rapidão. Por exemplo, achar o logotipo aqui do Photoshop da bandeira do Brasil e criar o PSBR. Vamos fazer aqui. Então, clicar com o botão direito do mouse, abrir aqui a bandeira do Brasil. Obviamente, isso aqui é só um complemento. Você não vai colocar, né, esse PSBR. Mas eu vou criar aqui na mesma curvatura do logotipo do Photoshop e fazer os dois juntos ali. Posso, por exemplo, pegar a ferramenta de retângulo arredondado, clicando com o botão direito do mouse, selecionando a segunda aqui. Colocar ali um raio de 100, por exemplo, que vai ser o quão circular será as bordinhas desse quadrado. Pressionando Shift, eu crio um quadrado perfeito aqui. Tecla V para selecionar a ferramenta mover. Eu vou centralizar bem certo aqui no meu documento. Só vou utilizar esse quadrado para eu pressionar Ctrl, clicar sobre a miniatura de camada dele e fazer essa seleção. Que de agora eu venho na camada do Brasil, aqui da bandeira do Brasil, e coloco uma máscara de camada. Deletando a camada de cima, pronto. Eu já tenho aqui ele com as mesmas bordinhas do logotipo do Photoshop para eu criar rapidamente um logo de um partido aqui. Então posso dar um Ctrl C nessa informação, ou melhor que isso, vou pressionar Ctrl, clicar aqui na máscara de camada para fazer essa seleção da bandeira do Brasil, e agora clicando na miniatura de camada da bandeira do Brasil, eu posso dar um Ctrl C para copiar apenas essa informação. Eu não levo toda essa camada com a máscara também, porque a minha intenção era utilizar só a parte do centro mesmo. Então voltando aqui em sem título 1, que era a criação do nosso arquivo do santinho, vou dar um Ctrl V aqui em cima. E já colei a bandeira do Brasil. Ctrl T, Shift, diminua ali, ou Alt para diminuir todos os cantinhos proporcionalmente. E vou deixar aqui em cima. Vou encontrar também o logotipo do Photoshop e inserir junto aqui também. E aqui, voltando na minha pasta, eu já tenho o logo do Photoshop aqui também. Vou inserir no Photoshop o logo do Photoshop. Diminuir, que eu falei de deixar a curvatura parecida, vou fazer o PSBR aqui. Ficou quase parecido, tinha que ser um pouquinho mais de curvatura, mas tudo bem. Apenas para fazer um logo fictício aqui de um partido, né? Selecionando a ferramenta texto, clicar e digitar aqui PSBR. As cores, clicando em mais cor. Eu não sei se está aparecendo aqui essa caixinha, deixa eu até baixar, porque eu tô com a minha facecam aqui em cima, né? Então deixa eu baixar para aparecer bem aqui. As cores dos textos. Quando você quiser um texto, por exemplo, preto 100% puro no CMYK, trabalhando com arquivos para edição, você vem aqui e dá um 100% de CMYK e zera todo o restante. Ele aparentemente não vai ficar um preto 100% puro no teu monitor, mas quando imprimir ele vai utilizar somente a cor preta, então ele vai sim ficar um preto puro. Aqui você utiliza também a cor da a fonte da sua preferência. Eu estou utilizando a Montserrat para criar a base completa aqui do santinho. Ctrl T, vou diminuir o tamanho aqui, vou colocar embaixo o texto, confirmar na barra de propriedades, e no espaçamento entre letras eu vou aumentar um pouco aqui também para complementar todo o espaço aqui de baixo. Lembrando que isso daqui é apenas algo opcional que eu estou fazendo, caso você queira treinar só para aprender mais técnicas, faz. Mas obviamente aqui você vai colocar o logotipo do partido do candidato. Aí, estamos lá com o PSBR, tranquilo? Agora vamos colocar o nome do candidato. Selecionando a ferramenta texto, criar uma nova camada, clica e digita. Aqui eu vou colocar tudo em caixa alta, prefeito, que é o cargo para o qual ele está se candidatando. Então, prefeito.
Ó, o que eu gosto do Montserrat é isso, tem uma família de fontes muito bacana que você pode utilizar a espessura que você preferir para dar maior ênfase naquela parte do texto que merece maior ênfase. Eu vou colocar aqui um médium, então, no texto do prefeito, que o nome dele eu coloco algo mais negrito, mais chamativo. Modificando ali a cor, então, para o branco. Vou colocar aqui em cima e eu vou colocar embaixo o nome. Então, selecionando a ferramenta texto, clico e digito. Vou digitar aqui em caixa alta agora Alisson, como se o nome dele fosse, né? Porém não é. Colocando aqui uma família de fontes, como falei, da Montserrat. Vou deixar para download um link aqui, uma fonte gratuita que se encontra no próprio Google Fontes. Vou colocar aqui uma extra bold ou uma bold, ó, para ficar bem grossa, bem legível. E aumentar o tamanho, também diminuir aqui o espaçamento. Então o espaçamento entre linhas eu vou deixar zerado. As propriedades você encontra aqui em janela, propriedades. Qualquer ferramenta que você esteja utilizando, vai aparecer as propriedades daquela ferramenta nesse painelzinho aqui. E você aumenta aqui como você preferir. Aqui eu vou colocar também, ó, como fosse fechando aqui no prefeito, sabe? Ou para deixar mais preciso ainda, dá um Ctrl T, Alt Hollow Screw, vem aqui ó, e diminui para ficar bem certinho. Daí aqui você pode colocar uma cor diferente para chamar mais atenção. Coloca aqui em cor, vem aqui no amarelo, como a gente fez lá, e deixar aqui um 80 para ficar um amarelo parecido. Pode fazer isso? Pode, dá um ok. E daí embaixo você pode colocar um complemento, né? Normalmente é o nome, o sobrenome ou o nome e da onde aquela pessoa é. Sabe, já viu vários desses, né, nas propagandas eleitorais lá, fulaninho da farmácia, não sei o que do escritório. Você pode colocar aqui, ó, Alisson do canal PSI, por que não? Então, do canal PSI. Inclusive, é mó comédia, né? Assistir as propagandas eleitorais. Dando um Ctrl T aqui, diminuindo. É rir pra não chorar, na verdade, né, turma? Diminuindo aqui, vamos encontrar um tamanho que fique legal, de acordo com aquela mesma base de alinhamento gráfico que eu tinha mencionado aqui em cima, para ele formar meio que um alinhamento de formatação de texto. E aqui você coloca uma outra cor, deixa no amarelo, por exemplo, pode colocar no branco, pode pôr no branco. Vou colocar aqui também ele mais forte, uma fonte mais grossinha, pode pôr também, para dar maior ênfase no nome do fulano aqui. E para o que ele se destaque ainda mais do fundo, dependendo da cor que tem o personagem lá de trás, você pode pegar todas essas fontes aqui, ó, prefeito, Alisson, do canal PSI, pressionando Ctrl, seleciona todas elas, dá um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. 2 cliques eu vou renomear aqui para nome. E 2 cliques ao lado da pasta para abrir a janela de estilos de camadas, você pode colocar sombras projetadas. Eu vou redefinir aqui para ficar igual ao teu. Colocar aqui uma sombra projetada inicial. Colocar aqui uma cor preta, pode ser mesmo. Bom, 100% preto do CMYK lá. E eu vou colocar aqui uma distância, você está vendo que ela está bem suave, ó. A distância eu vou deixar zerado, que ele vai ficar embaixo mesmo do nome do candidato. E vou aumentar o tamanho para ele ficar bem desfocado. Você pode fazer só assim que já fica legal. Ó, ele já dá um destaque melhor para o nome do prefeito ali. Legal? A expansão é o quão intenso, ó. Eu vou deixar suave aqui. Se você quiser destacar ainda mais, coloca mais uma sombra projetada, ó, adiciona mais uma. Porém agora se diminui o tamanho, coloca uma distância. Para ele dar uma leve, ó, aqui embaixo no Do, você consegue ver com maior precisão. Uma leve realçada bem do lado também da fonte, para não ter problema nenhum de interpretação ali, ou do que o texto foi aplicado e foi confundido com o fundo. Se escolhe como você preferir aqui, o ângulo também, como que será aplicado, e dá um OK. E embaixo você coloca o número, obviamente. Você pode simplesmente vir aqui e colocar o número, tipo ferramenta texto, clica e digita. Vou colocar aqui um número fictício, um 93, espero que não exista esse número aí em nenhum partido. Colocar aqui um extra bold, aquela bem grossona, para ficar bem legível. Aumentar aqui o espaçamento entre letras aqui também. Dá um Ctrl T, Alt e aumenta, deixa bem grandão aqui, ó, o nome, o número, né, do candidato. Que pode vir e colocar, por exemplo, um branco. Mas ó, algo que ainda fica melhor ainda e mais legível é você deixar, vou deixar até preto aqui e colocar como se fossem botões ali por baixo, que fica ainda mais legível, separa os números. E eu recomendo você colocar tanto na parte da frente quanto no verso
do santinho. Então seleciona, pode ser aqui a ferramenta de retângulo arredondado e colocar um raio, que nem a gente fez para fazer ali o logotipo do partido. Eu vou colocar aqui um 20, por exemplo, que já tá bom, acredito eu. Qualquer coisa a gente modifica ali na frente. E vou modificar aqui a cor do preenchimento para o branco, ok? Cria agora um retângulo com os cantos arredondados embaixo de cada número. Então, embaixo do 9... E você pode até selecionar aqui a camada dele e dar um Ctrl J para duplicar. Clica e arrasta pressionando Shift e cria aqui embaixo do 3 também. Porém, eu acho que tendo um intervalinho fica ainda mais legal. Então seleciona aqui o texto, aumenta um pouco mais o intervalo entre uma fonte e outra. E agora pega a camada do retângulo e traz aqui para o lado também. Ó. Com as setinhas do teclado você consegue um posicionamento mais fino. Agora selecionando todas as camadas correspondentes a essa área, pressionando o Ctrl, selecionando as duas camadas de forma embaixo do 9.3, e agora você centraliza. Dessa forma fica legal, você pode aumentar ou arrastar um pouco mais para cima ou para baixo essas informações de formas lá do fundo, mas já fica maneiro sim. E como mencionei, se você quiser, por exemplo, pegar esse cor de preenchimento e jogar por cima aqui do candidato também, você pode. Quer ver? Ó, você pode dar um Ctrl J para duplicar essa camada de preenchimento de degradê e vamos ver um posicionamento que fique legal. Talvez ó, por baixo aqui ó, das formas, né? Vamos dar 2 cliques aqui também e diminuir a escala para ficar mais próximo aqui a transição de cor. Você coloca já embaixo aqui do nome também fica legal. Modifica aqui a cor, caso seja da sua preferência. Esse laranja não está combinando, vamos colocar aqui um azul, por exemplo. Ó, fica massa. O próprio amarelo, o verde, que faça a cor, faça menção à cor ali do partido do candidato, fica massa. Ou caso você queira deixar mais escuro também, até porque eu mencionei para ficar mais legível ainda os textos em cima, vai lá e coloca um preto aqui também que fica massa. Se você sente dificuldade de mexer no Photoshop, essas ferramentas e funções são muitas, você até consegue reproduzir aqui os tutoriais do Photoshop, mas não entende o conceito de fato, eu recomendo você fazer um curso completão de Photoshop comigo na loja photoshop.com.br. Se você é iniciante, você consegue aprender sim, dominar o Photoshop, começando do absoluto passo zero hoje, comigo lá. E se você quiser aprender esses arquivos, por exemplo, mais profissionais, que você pode ganhar dinheiro fazendo essas artes impressas e também artes para mídias sociais, temos cursos específicos sobre esses temas lá também. Curso de artes para mídias sociais, curso de criação de flyer e banner. E também se você é fotógrafo e quer profissionalizar as suas edições, suas imagens, cursos de tratamento de imagem profissional para fotógrafos lá na loja photoshop.com.br. Beleza, meus amigos, frente pronta, dá um Ctrl Shift S para salvar o arquivo aqui em PSD, frente, para deixar ele editável, né? Frente, editável. E vamos começar o verso. Mesma coisa da criação da frente, as mesmas configurações e dar um criar. Aqui fica mais fácil que você pode até pegar, ó, vou até arrastar aqui o frente editável, opa, pra gente ter aqui perto do verso, aí. Que a gente vai pegar informações de um e jogar para o outro. Eu estou criando em 2 arquivos separados porque muita gente tem os Photoshops anteriores e não tem a função de pranchetas para criar 2 arquivos dentro de um único arquivo. Se é que deu para entender, né? Dois documentos dentro de um único arquivo, ficou melhor assim. E agora você pode pegar elementos dessa arte e jogar lá para o verso para ir criando de uma maneira mais rápida. Como por exemplo aqui ó, a forma azul que a gente criou a base, você dá um Ctrl C aqui na camada da forma, volta lá em Ctrl V para colar. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Clica o botão direito do mouse e vira verticalmente. Vamos colocar aqui em cima, por exemplo, ó, rotaciona um pouquinho. E aqui em cima a gente pode colocar ó, como você pode votar, embaixo o candidato, os 2 candidatos, para servir como aquela colinha que normalmente os eleitores levam ali para a urna e não esquecer o número do candidato que ele deseja votar. Aqui, ó, por exemplo, a bandeira da cidade aí que você está criando, você também pode colocar como uma marca d'água, fica bonito lá em cima, um detalhezinho, ó, clica, arrasta e solta no Photoshop. Também pode fazer aquele mesmo esquema que eu mencionei de colocar uma curvatura. Seleciona lá a opção, vem em distorcer, sinalizador. Rotaciona aqui um pouquinho também, dá um confirmar, um Ctrl T, rotaciona aqui e posiciona lá em cima. Ó. Vamos ver um tamanho que fique legal aqui. Porque agora eu vou colocar dentro de uma máscara de corte nessa camada de forma aqui embaixo. Então pressionando Alt, vindo na interseção das duas, eu clico e coloco, ó.
E aqui eu posso agora baixar a opacidade para ficar apenas como um detalhe lá em cima. Olha só, eu colocar um 10, um 15, já fica maneiro lá. E claro, agora você pode selecionar uma ferramenta, a camada da bandeira da cidade e posicionar lá onde for melhor. Aumentar, diminuir, dando um Ctrl T. Fica um detalhe legal. E agora você pode criar uma nova camada lá em cima, ou já digitar, ó, selecionar a ferramenta texto, digitar também veja como votar, por exemplo. Fazer um mini tutorial aqui para a galera não se perder no hora do voto, ó. Veja como votar. 2 pontos. Confira na barra de propriedades, veja lá também uma fonte qualquer que você queira utilizar. Vou utilizar a mesma fonte que eu estava utilizando na parte da frente, que é a Montserrat. Deixar aqui um medium e deixar aqui o intervalo de fontes em 0. Colocar dentro da cor branca. Ctrl T no cantinho e diminuo. Presta atenção para não deixar a fonte com menos de 8, que senão vai ficar ilegível. Aqui, ó, 8 de tamanho, senão vai ficar ilegível no seu santinho. Em qualquer arquivo de impressão, na verdade. Sempre se atente para esse detalhe. E aqui, ó, fica muito fácil também se você criar uma base e colocar aqui, ó, por exemplo, para vereador vote. Coloca o nome do fera e embaixo o número dele e do lado uma fotinho. Inclusive a fotinha você pode colocar dentro dessa opção aqui, ó, a ferramenta quadro, que tem nas versões mais recentes. Você clica e arrasta para colocar na fotinho dele. Por exemplo, tipo uma 3x4, né? Aí o tamanho que você preferir. Daí aqui fica fácil de você colocar e inserir a foto do cara. Por exemplo, vou vir aqui na minha pasta, ó, Político 1, tem uma foto de um outro caboclo aqui. Clico, arrasto no Photoshop e solto dentro do quadro, ele já vai se inserir dentro daquele quadrado que a gente criou. Se eu der um Ctrl T e aumentar aqui, ó, ele vai ficar sempre inserido dentro do quadro. Fácil, né? E dou um Enter, beleza? E aqui agora eu coloco, por exemplo, ferramenta texto, crio uma nova camada, clico e digito para vereador vote. Confirmo na barra de propriedades, mais cores. Se eu quero deixar um preto puro, venho lá e coloco o 100. Se eu quiser deixar ali um grafite, coloco um 90. Eu vou colocar um 90 aqui, ó, de preto, de black. Diminuir o tamanho, ó, fique atento lá em cima para não deixar menos de 8. Aqui na palavra vereador, para dar um destaque ainda maior, vou colocar apenas ela em bold aqui. E daí coloca o nome do camarada aqui embaixo, ó, clica e digita. Carinha que mora logo ali, por exemplo. Ó, dá um Enter para colocar embaixo. Mora logo ali. Selecionar aqui, ó, a mesma fonte que eu estava utilizando. Cores, vou colocar aqui um 100 para deixar mais destacado agora o nome dele. Um espaçamento entre linhas vou aumentar, obviamente, para não ficar uma fonte encavalada em cima da outra. Ctrl T e diminuo aqui o tamanho. Vou deixar um intervalo mais ou menos igual aqui. Também é muito importante você não deixar a informação de texto muito grudado nos cantinhos, que dependendo da gráfica que você for levar, talvez eles façam um recorte muito bruto e acabem tirando informação de texto que é importante ter na sua foto. Na verdade, toda informação de texto é importante ter na sua arte, né? Então, preserve-a deixando mais dentro da imagem. Jogando aqui para dentro, você pode fazer o mesmo esquema também de divulgação do número do caboclo lá. Seleciona, por exemplo, a ferramenta retângulo arredondado e cria, para vereador são 5 números, se eu não me engano. Você cria 5 quadrados aqui e coloca os números por cima. Muito fácil. Aqui, ó, cor de preenchimento. Você vem e seleciona aqui em mais cor, coloca um pretão aqui também, ó, sem, dá um OK. E cria, pode ser com o mesmo raio, ó, de 20 pixels lá para deixar arredondado também nas bordinhas. Cria 5 retângulos dessa forma aqui embaixo, ó. Dá um Ctrl J para duplicar, arrasta para o lado e solta. Eu vou deixar um intervalo um pouco maior, que normalmente é tipo 10.000. Então tem um pontinho aqui nas casas do 1000 para centenas. E dá mais um Ctrl J aqui, mais um Ctrl J ali e fecha os 5. Com o mesmo intervalinho, só vou deixar o intervalo maior nessa parte aqui. Clica na primeira camada e na última, pressionando o Shift para selecionar todas juntas. Dá um Ctrl T e vou aumentar também para fechar aquele quadrado, ó, de informação da formatação.
dá um Enter e agora basicamente pega a ferramenta texto, clica e digita o número. Aqui, como tem um intervalo diferente entre as duas, vou clicar, digitar 2 números e depois os outros 3. Então, ó, clicando e digitando. Qual que era o número que eu coloquei lá na frente? 93, né? Torcendo para que não exista esse número. Confirmo na barra de propriedades, altero aqui a cor para branco. Posiciono aqui o 9, bem no certinho no meio. Como o meu parágrafo está alinhado da esquerda para a direita, então se eu for aumentar aqui o espaçamento de letras, o 3 vai começar a ir para o lado aqui, ó. Legal? Então você pode fazer isso e agora na sequência nos outros 3 números também. Aí, ó, aqui não ficou bem posicionado, então você pode pegar somente o 2 e diminuir o espaçamento entre letras para que o 3 fique mais centralizado ali na outra caixinha. A mesma coisa se quiser mexer entre o espaçamento apenas do 1 para o 2, você seleciona apenas o 1. Tem algumas fontes que, por exemplo, o número 1 ele é mais fininho do que os outros números, então o espaçamento acaba ficando um pouco diferente, desproporcional entre outros números, né? Ou para ficar ainda mais fácil, pode pegar de camada por camada 1, 2 e 3 e posicionar ali também, para você não ficar ajustando, ó, tão minimamente o espaçamento de cada um. Agora já está perfeito. Agora, para ficar ainda mais rápido, se passar essas mesmas configurações para o prefeito, seleciona todas essas informações aqui, ó, desde a fotinha do vereador, para vereador, todos esses textos, essas informações que a gente colocou aqui, pressionando Shift para levar e selecionar todas essas informações no painel de camadas e dá um Ctrl G para jogar dentro de uma pasta e coloca aqui, ó, renomeia para 1. Então tá tudo aqui dentro da pasta 1. Se eu der um Ctrl J, vou renomear aqui para 2. Tecla V para selecionar a ferramenta mover e arrastar para baixo. Já posso colocar aqui as informações do prefeito também, ó, dentro da mesma linha. Só vem aqui do 2 cliques para prefeito. Aqui, ó, só o R que ficou sem fonte, sem bold, né? Agora sim. E agora é só questão de atualizar textos, ó. Aqui, como o prefeito é só o 93, você pode descartar, então, essas outras informações aqui, ó, as camadas, vem ali e dá um delete. No 1, 2, 3 ali também. Pode colocar até o botãozinho de confirma aqui para fazer meio que um encerramento. Vamos criar o botãozinho do confirma. Também é uma ferramenta retângulo arredondado. Cores. Selecionar um verde lá. Ou cria um próprio verde lá também, ó, bem saturado ali. Vamos colocar um 90-90 no ciano e no amarelo. Dá um OK. E vem e cria o botãozinho de confirma. Vou colocar até para fora aqui das pastas. Ferramenta texto, clica e digita. Tirar o espaçamento. Ctrl T, Alt diminui proporcionalmente. Quiser fazer um estilo botão mesmo, ó, vem aqui na camada do verde, ali do retângulo verde, dá um Ctrl J para duplicar, pega a camada de baixo, dá uns cliquezinhos para baixo aqui e tira um pouco da saturação, ó, selecionando forma, preenchimento. Nas opções, vem aqui e deixa um pouco menos saturado, ó. Vai dar uma espéciezinha assim, ó, de um efeitozinho de botão, fica legal. Se quiser fazer dessa forma, manda ver. Selecionando as 3 camadas, vou deixar aqui, ó, centralizado com essas informações aqui, alinhando essas outras aqui, fechou. Agora é só arrastar para cima, atualizar a foto do candidato aqui também. Como ele já está dentro do modo do quadro, lá selecionando o outro político, se eu clicar, arrastar aqui e soltar, ele já vai se inserir dentro do quadro aqui, ó, Ctrl T e aumento proporcionalmente para colocar a foto do outro rapaz aqui, do outro senhor, o senhor Alisson do canal PSI. E eu pego agora as informações aqui das pastas, posso retrair aqui, ó, pasta 1, pasta 2, até essas outras informações aqui, ó, pressionando Ctrl, tecla V e arrasto para cima para centralizar no meu arquivo. O Veja Como Votar também dá para ir um pouco mais para cima, né? Aqui tá legal. Pode até, por exemplo, pegar aquele degradê que você colocou lá na frente, pega e joga aqui também para fazer uma ambientação parecida, ó, dá um Ctrl C no degradê, Ctrl V para colar aqui, arrasta para debaixo todas as camadas. Muito forte, né?
vem aqui e coloca uma cor mais fraquinha, apenas para fazer um complemento da edição. Ó, arrasta mais para baixo também para dar um efeitozinho mais para a parte de trás. E tá lá, ó, frente e verso. Legal? Para salvar agora tudo isso e enviar para a gráfica, você deve salvar em PSD antes para ter ele editável, né? Vamos salvar o verso aqui também. Verso editável. E agora para enviar para a gráfica você pode fazer um filtro para selecionar todas as fontes, converte todas essas fontes aqui em forma para que não tenha problema lá na hora da gráfica imprimir, quebre alguma fonte por eles não terem alguma fonte. Seleciona todas, ó, e dá um converter em forma, clica no botão direito do mouse e converte em forma. E agora dá um Ctrl Shift S, escolhe o tipo PSD do Photoshop. Verso aqui, ok. Salvar, dá um ok. Escolhe aqui o padrão PDF /x-1A 2001. Aqui impressão de alta qualidade e salvar. Pronto, apenas isso. Na frente a mesma coisa. Coloca aqui uma ativação de um filtro, né, para encontrar todas as fontes. Como você já salvou em PSD para ter ele editável, tranquilo. Clica o botão direito do mouse e converte em forma. Pronto, todos os textos estão convertidos. Ctrl Shift S. PSD do Photoshop. Frente, salvar, ok, no padrão que eu mencionei lá, do 2001, dá um salvar e pronto, basta enviar esses arquivos para a gráfica que o seu santinho chegará impresso aí na sua casa. Se você mandar, né, uma gráfica online ou vai até uma gráfica presencial da sua cidade e mande ver. Ó, eu acho que estava um pouquinho descentralizado, então agora centralizei e agora sim que eu finalizaria o meu arquivo. Presta atenção em todos esses detalhezinhos para que ele fique perfeito a sua edição. E espero que você tenha gostado das dicas aqui dessa aula. Você pode utilizar todas essas dicas para criar também outros arquivos para impressão. Inclusive eu tenho curso sobre criação de flyer e banner lá na loja Photoshop. Acesse aqui o link na descrição. Tem curso de criação de artes para mídias sociais. Se você é iniciante no Photoshop e quer aprender a dominar todas essas ferramentas, funções, tem curso para você começar do ponto zero lá também. Acesse aqui embaixo, primeiro link na descrição. Te espero por lá também e nos próximos vídeos aqui do canal PSI. Valeu, turma!